Olá, querido amigo, querida amiga da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Está no ar mais um programa Na Palavra, o curso bíblico interativo da sua tarde sábado. Estamos continuando a série Céu ou Inferno e o tema de hoje é Em Meu Lugar. Quando você abre a sua Bíblia, a primeira afirmação que encontra é: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando Deus criou este mundo, tudo era muito bom. Fomos criados para sermos mordomos da criação, amando a Deus e ao nosso próximo por toda a eternidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em Gênesis, no capítulo 3, introduz um novo personagem, a serpente. E lá em Apocalipse, no capítulo 12, nos diz que essa serpente é o diabo, Satanás, um querubim, um anjo que ficava ao redor do trono de Deus, que não contente com a sua posição de criatura, se encheu de orgulho querendo ocupar o lugar de Deus, como criador, como mencionado em Isaías no capítulo 14. Por isso ele foi expulso do céu. Assim começou o que conhecemos como pecado. Em 1 João, capítulo 3, verso 4, temos a definição de pecado como a transgressão da lei. Em outras palavras, a essência do pecado é a independência da autoridade amorosa de Deus. O pecado não é algo criado, mas a corrupção de algo que originalmente era bom. Satanás, ele não podendo então atacar o Criador, atacou a sua criação para uni-la à rebelião e fazer na terra o mesmo que fez no céu, levar o ser humano a se tornar independente da autoridade e senhorio de Deus. Deus, por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal, deu então à humanidade a possibilidade de escolher, porque o amor não pode ser exigido, não pode ser obtido pela força ou autoridade. O amor só pode ser despertado pelo amor. Nós estamos iniciando então esse programa e nós queremos dar as boas-vindas para todos que estão conectados conosco nessa tarde de sábado, dando continuidade então à nossa série nesse programa especial Na Palavra. Você que está conectado conosco através das ondas da rádio e você que está conectado conosco através do canal no YouTube. E nós temos hoje a alegria de ter conosco, então, o pastor Luiz Batista, que já é um amigo querido, que está conosco nesse programa. Seja muito bem-vindo, pastor. Dê o seu alô também para os nossos amigos ouvintes, telespectadores, o seu abraço também carinhoso para os irmãos, especialmente da região de Araucária, né? Fique à vontade, pastor. Obrigado, pastor Denis, aí pelo convite, estar mais uma vez, né, aqui com vocês, com os amigos aí. Estendo aqui meu boa tarde aos amigos que nos ouvem pelas ondas, né, e também aos que nos assistem aí pelas plataformas digitais. É um prazer aí mandar um abraço aí para os nossos irmãos lá da região de Araucária, nossas igrejas ali em Contenda também, um grupo animado, igrejas abençoadas e que a gente tem compartilhado dia a dia uma experiência tremenda com a palavra de Deus. E pastor, o assunto de hoje, né, em meu lugar, um assunto muito relevante, muito pertinente, e eu acredito que aqueles que estão nos ouvindo e estão nos assistindo terão um grande proveito nesta tarde, né? Amém, com certeza, pastor. Lembrando, aproveitando o início do programa, então, você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreva agora, já deixe o seu like, porque é muito importante você deixar o seu like no programa. Isso ajuda a potencializar o envio, desse conteúdo para alcançar mais pessoas. E dessa forma você também está sendo aí, um anjo da esperança, né? Lembrando também que se você deseja receber essa revista Céu ou Inferno eh, gratuitamente na sua casa, você pode enviar um WhatsApp aqui para a rádio 419-9632-0468. Repetindo, 419-9638-0468.
Desculpa, 419-9632-0468. Você manda uma mensagem dizendo que você quer a revista Céu e Inferno e nós encaminharemos gratuitamente até a sua residência para que você possa acompanhar todos os sábados, então, a lição do dia e você ter ela impressa em suas mãos, com certeza também será uma benção. E se você deseja alguma outra revista ou até mesmo fazer um estudo pelo WhatsApp com a Esperança, você envia uma mensagem para a Esperança, você pode enviar direto para a Esperança 12 98200 0062. Lembrando que esse estudo pelo WhatsApp com a Esperança também é totalmente gratuito e eu tenho certeza que vai ajudar você no crescimento espiritual e no conhecimento mais pleno da palavra de Deus e do plano que ele tem para a sua vida. Maravilha, nós vamos então agora orarmos e vamos iniciar o estudo de hoje. Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos em comunhão contigo, conectados com o Senhor, conectados com os nossos amigos da Rádio Novo Tempo de Curitiba, e nesse momento pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine para que possamos compreender esse tema, mas que também nos motive para que possamos viver à luz da tua palavra. Amém. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilha, pastor Luiz. Então vamos adentrar ao tema em meu lugar, né? Como nós já fizemos aí uma breve introdução. E a primeira pergunta do estudo de hoje é a seguinte: como a salvação em Jesus foi prevista pelo profeta Isaías lá no capítulo 53? Muito bem, pastor. Até os amigos que estão nos acompanhando, se quiserem abrir a sua Bíblia nesse capítulo que é conhecido como o servo sofredor, né? Isaías é o profeta messiânico. Isaías capítulo 53. Como você elencou ali na parte introdutória, né, Deus criou esse mundo perfeito, né? E ele deu a liberdade, o livre-arbítrio, que é concedido a todas as criaturas. E, obviamente, nós conhecemos a história, a gente sabe que Adão, né, se rebelou contra Deus, desobedecendo, comendo do fruto proibido, e aí o pecado começou a fazer parte da natureza humana. E o pecado é tudo que nos leva a nos separar de Deus, causar essa separação, né? Como consequência, a primeira consequência do pecado foi aquele manto da inocência do ser humano, ele acabou caindo, e Adão, né, tentando por esforço próprio, justiça própria, ele tentou colocar folhas de figueiras para estampar a sua nudez diante de Deus. O fato é que, se nós voltarmos um pouquinho, pastor, lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, ali fala que Deus vestiu de peles Adão e sua mulher. Deus teve que, naquele momento, fazer um sacrifício. Alguém teve que morrer naquele dia ali, porque Deus falou que no dia em que comerdes, vocês vão morrer. Só que Adão e Eva não morreram a morte natural ali, mas um cordeirinho teve que morrer para prover a vestimenta do casal, que agora então estavam sentindo-se nus, né? E nós vemos isso tipificado, né, no ministério de Jesus Cristo, onde João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio para ocupar o nosso lugar. E voltando agora, indo para Isaías, né, conforme está ali a nossa passagem, ali o profeta fala assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, né? Que verso, que versículos poderosos esse, que falando sobre Jesus levando a minha culpa, o meu pecado, a minha transgressão. Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, pastor, a salvação ela é dada por Jesus, né? A salvação é pela graça, mediante a fé, porque ele tomou o meu lugar. A cruz era para nós estarmos pendurados lá, mas ele tomou o nosso lugar, né? Isso é uma prova de amor tremenda, né? Que nós podemos ver aí tipificado na morte de Cristo. Amém, pastor Luiz. Realmente
através do profeta Isaías aqui, né, em torno de 800 anos antes de Cristo, ele já profetizando não apenas a vinda do Messias, não apenas a vinda do Salvador, mas como que aconteceria esse processo salvífico, né? Jesus realmente tomando o nosso lugar, sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer, carregando sobre ele a nossa culpa, né? Carregando sobre ele as nossas enfermidades, ou seja, o pecado, né? eh, que adentrou ao mundo, Tornando-se maldito de Deus, né? tornando-se Maldito, maldito, sem ter culpa sem ter nenhuma, culpa, né? né? E aqui nós começamos a ver, de uma forma mais profunda, a manifestação de Deus por Uhum. nós, né? Então, é, é muito lindo isso, mas ao mesmo tempo deve nos levar a refletir a profundidade, a grandiosidade da ação de Deus para salvar as suas criaturas dentro desse processo do plano da salvação, né? Muito bem, vamos avançar um pouquinho mais e nós vamos para a segunda pergunta, então. A segunda pergunta é o que Jesus fez por nós, né? Então, a salvação é em Jesus, prevista por Isaías, mas lá em Pedro, no capítulo, 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, explana um Uhum. pouco mais o que Jesus fez por nós, né? Muito bem, pastor. É, os irmãos e nossos amigos que nos assistem, que nos ouvem, podem procurar em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, um texto tremendo também da palavra de Deus. Fala assim, ó, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, né? Jesus, ele morreu na cruz, mas ele não morreu da cruz, né? Ele, ele se tornou ali um maldito porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados, né? Quando a gente comete um erro, quando a gente peca, a gente tem o Espírito Santo trabalhando em nós, né? Aquele sentimento de culpa, que a gente fez algo errado. Agora você imagina, né? Sendo colocado sobre uma única pessoa, todo esse sentimento de culpa, todos esses pecados, de todas as gerações, de todas as épocas, né? Realmente, assim, Jesus ali, ele carregou no seu corpo, né? Levando a cruz que era para ser minha, que era para ser sua, que era para ser de cada um de nós, e ele levou ali por amor. Ele levou para nos dar a salvação. Assim como nós morremos para o pecado através de Cristo Jesus, nós temos a certeza da salvação eterna, porque Cristo venceu para nos garantir essa esperança. Amém. E quando nós meditamos em outros textos na palavra de Deus que fala sobre a ação de Cristo e o sacrifício de Cristo por nós, um texto, Pastor Luiz, que me chama muito a atenção é quando Jesus está no Getsemane. Uhum. E lá no Getsemane, a palavra de Deus diz que ele começa a transpirar gotas de sangue, ou seja, ele começa a derramar seu sangue antes da cruz. Então, ali, antes mesmo dele começar a ser chicoteado, né, antes mesmo dele carregar a cruz, antes mesmo de colocarem uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, ele já começa a derramar o seu sangue por nós no Getsemane. E os estudos comprovam que apenas um estado de extrema angústia, de extrema agonia, Estresse. né, que faz com que a pessoa transpire gotas de sangue, aonde as veias periféricas da Uhum. pele elas estouram e o sangue começa a sair pelos poros. Então ali a gente vê o peso que ele estava carregando dos nossos pecados Uhum. sobre ele, né? A dor que ele estava sentindo naquele momento, principalmente devido à separação Uhum. causada pelo pecado e naquele contexto ali a separação dele com o Pai, né. Então, esse momento ali de angústia ao ponto dele dizer: "Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas Mas não seja não seja feita a a minha minha, mas a vontade, mas sua. a sua vontade". Então, ele se submete à vontade do Pai para nos Para salvar. nos salvar. Aliado a vários fatores, né? Os discípulos que eram para estar com ele orando, os discípulos que eram para estar junto com eles abandonaram.
Então, ali a gente vê, assim, realmente um momento de uma angústia tremenda, né. Se Jesus, como ser humano, ele falou: "Pai, se possível, passe de mim", né, uma oração que Deus não atendeu, mas que nos garantiu a salvação, né, pastor? Sim. Então a gente percebe ali que realmente, o sacrifício de Jesus não foi, algo simplório, né, não foi algo, apenas para satisfazer alguma questão ou entrar para a história, foi algo realmente para mudar a história da humanidade, mudar a nossa situação de pecadores, para depois nós nos tornarmos puros e santos, né. Amém. E aí nós vemos a profundidade desse amor, porque ele não desistiu de nós, mesmo quando não merecíamos. Então, esse amor foi manifesto. Nós merecíamos morrer, ele nos concede a vida. E ao mesmo tempo a justiça, porque ele pagou com a sua morte a nossa condenação, né? Então nós fomos Uhum. justificados pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, né? E falando sobre esse sacrifício, a pergunta 3 diz o seguinte: como a Bíblia descreve o sacrifício de Cristo? Muito bem. É que nós estamos comentando aqui, né, segundo Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, se vocês quiserem nos acompanhar, diz assim, ó: "Aquele que não conheceu o pecado", né, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus teve uma vida santa, né, ele não pecou nem por ação e nem por pensamento. Ele não a única pessoa nesse mundo que não deveria estar ali sofrendo era ele. Era ele. Mas Deus o fez pecado, né, o tornou pecado para que por ele nós nos tornássemos justificados, né, fôssemos feitos, justiça de Deus. Portanto, amigo ouvinte, amigo que nos telespectador, quando você aceita a Jesus Cristo, a sua justiça, você é justificado. Isaías fala que a nossa justiça, né, como trapo de imundícia, né. E por mais que a gente queira ser justo, fazer coisas boas, a nossa justiça não vale nada diante da justiça de Deus. Mas quando Deus olha para nós, né, e quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, Deus não vê a nossa impureza, ele vê a justiça de Cristo sobre nós, né. Por isso que, como ele se fez pecado, nós também somos justificados pela justiça de Cristo. Amém. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: Cristo foi tratado como nós merecemos, para que nós pudéssemos ser tratados como ele merece, né? Então, Impactante essa frase, né, profunda, né. é profunda. Então, ele foi tratado como nós merecemos, para que nós possamos ser tratados como ele merece, né? Então, eh, foi isso que Cristo fez por nós através do seu sacrifício. Uhum. E nós não podemos romantizar esse momento, porque muitas vezes se romantiza o sacrifício de Uhum. Cristo. Mas o sacrifício de Cristo, por mais que foi a manifestação mais sublime de um amor, o sacrifício de Cristo envolveu dor. A palavra diz sacrifício, né? Não foi romântico, Uhum. né? Foi sangue, foi dor, foi tristeza, foi angústia. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, todas as semanas, meditar sobre a vida, o sacrifício, a morte, a ressurreição de Cristo, Uhum. em nosso favor. Meditarmos na palavra de Deus, principalmente sobre essa última semana de Jesus aqui na terra, antes, da crucifixão e até o momento da crucifixão. Isso para nos levar a quebrantar o nosso coração, diante de tamanha demonstração de amor por nós, né? E pastor, muitos muitos filmes, séries, até novelas, né, foram editadas, foram feitas aí sobre esse tema, né, da vida de Jesus. E a gente assiste e ouve, né, e só que é muito pálido o que mostra ali do que realmente foi o sacrifício de Jesus, né. Sim, A gente vê ele recebendo os açoites, sendo cuspido, né, levando bufetadas. Mas a televisão não consegue, ou seja, as séries não conseguem, expressar o que realmente foi, né. Jesus realmente, assim, ele sofreu,
por mim e por você. E cada vez que nós pecamos, né, nós estamos dando uma bufetada na cara de Cristo, estamos dando uma chibatada, né, o que seria para nós. Realmente, assim, ele pagou esse preço por amor. As feridas dele se abrem todas as Uhum. vezes que nós novamente cometemos pecados pelos quais ele já pagou o Já pagou. preço. Mas o mais maravilhoso é que quando a gente se arrepende, Deus nos Ele abraça e nos perdoa, perdoa, né. né? Amém. Você que está conectado conosco, você que está nas ondas da rádio, de repente você que está aí no seu carro, se dirigindo para algum lugar, de repente você está trabalhando como motorista de aplicativo, enfim, um abraço especial para você também. Mande o seu alô aqui no WhatsApp da rádio, 996320468. Mande o seu alô. Ah, também pode colocar aí o seu comentário. Você que está no canal do YouTube, também no chat, você pode dar o seu alô aí, pode dar o seu oi. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos, com seus familiares também esse conteúdo, essa programação, para que outros sejam abençoados, como você e como nós estamos sendo ao estudar esse tema tão profundo, tão relevante para a nossa vida. Vamos dar continuidade então aqui, Pastor Luiz, e a próxima pergunta é a seguinte: como a morte substitutiva de Cristo estava prefigurada no Antigo Testamento, né? Interessante porque quando nós estudamos a Bíblia, nós precisamos estudá-la como um todo, né? Uhum. E nós sabemos que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se harmonizam, né? O conteúdo do Antigo com o conteúdo do Novo, ele vai criar uma relação com aquilo que foi escrito pelos profetas do Antigo Uhum. Testamento e pelos profetas do Novo Testamento. E uma dessas conexões é exatamente apontar para o que aconteceria no futuro, né? Uhum. E em especial através de Cristo Jesus. Como que isso estava prefigurado no Antigo Testamento? Muito bom, pastor. Esse tema aí do Antigo Testamento, prefigurando aí o sacrifício de Jesus, ele é bem complexo, mas também ao mesmo tempo é bem simples, né. Até nós temos um guia de estudo, né, que é Santuário, a Morada de Deus, né. Sim. Temos um guia de estudo até de repente para você se aprofundar um pouquinho mais, para conhecer essa doutrina, né, sobre o santuário. Mas o fato é que, Deus ele é bem didático, né. Deus é um professor por excelência, né. E ele explicou de forma didática como que seria esse simbolismo, né, essa morte substitutiva. Na economia judaica, né, Deus, pedia para que cada chefe de família, fosse levar uma oferta, uma ovelha de um ano sem defeito e tipificando ali o perdão dos pecados, né. Então o pai da família levava lá a ofertinha, imolava e entregava para o sacerdote que fazia então ali, os procedimentos dentro do santuário. Isso acontecia todo dia, né, de forma diária. Mas tinha uma vez no ano, onde era um dia diferente, que era o chamado dia da expiação, né, o dia do perdão. E esse dia havia uma expiação por pecado do povo, do sacerdote e de toda a congregação. Como que funcionava isso? O sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo. Santíssimo é onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. E para o sumo sacerdote entrar lá, o povo todo teria que estar em consagração, em oração, de forma piedosa. E indo para Levíticos, no capítulo 16, onde fala um pouquinho sobre o dia da expiação, no versículo 15 diz assim, ó: depois, né, o sumo sacerdote imolará o bode, que foi escolhido 2 bodes, né, um para sacrifício e outro para expiação, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma forma, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem entrará, estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel.
Então aqui está tipificando, né, Jesus como sendo esta oferta, como sendo esse bode que foi sacrificado para expiação, para o perdão dos pecados. E ele faz isso por ele, pela casa dele e por todo o povo, né, o sumo sacerdote. Então aqui Jesus é tipificado como esse agente que purifica, né? O sangue, né? O sangue, interessante que o sangue ele mancha, né, pastor? Sim. Se você, né, quem gosta de lavar roupa aí sabe que tem alguns elementos para você tirar a mancha do sangue. Mas o sangue de Jesus ele purifica, né? Então, Uhum. o Antigo Testamento ele fazia essa tipificação, né? O sangue como algo que purifica. Muito bem. E é interessante porque ah, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós chegamos à conclusão que a salvação sempre foi pela graça. Uhum, Né? Inclusive, dentro desse contexto do ritual do santuário, aonde os cordeirinhos eram sacrificados no dia da expiação, né, falava sobre expiar, né? Então, ou seja, é tomar o lugar, né? Você tomar o lugar de alguém. Então, ali aquele pecador que levava o cordeirinho no santuário para ser sacrificado, ele tinha consciência de que aquele cordeirinho estava morrendo no lugar dele. Estava morrendo no lugar dele. Aquilo ali era graça, né? E aquele cordeirinho apontaria então para Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo que viria. uhum. E ali a gente até está estudando a lição da escola sabatina, né? E algumas semanas atrás teve o estudo sobre a tipologia. Então, dentro desse contexto ali, a gente vê o tipo encontrando o antitipo, né? Uhum. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre pelos nossos pecados, tomando o nosso lugar, mostrando ali um substituto, né? O cordeirinho, no caso, um substituto inocente morrendo no lugar do pecador. E, pastor, e essa forma, né, até a gente pode ser até meio que brutal, né, de matar um animalzinho inocente, Sim, é justamente para as pessoas entenderem que o salário do pecado é a morte, né? Não tem como a gente brincar com o pecado. Quando a sim. gente brinca com o pecado, a gente vai dar mal, vai se dar mal. É o que aconteceu com Eva quando ela começou a dialogar com a serpente, né? Ela Uhum. começou a dialogar e quando vê ela já estava imersa ali e acabou pecando. Nós não devemos estar no terreno encantado do Não, maligno, né? exatamente, né? E não ficar brincando, né? Que o pecado realmente ele é destruidor. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito É de a Deus, vida vida eterna eterna. em Cristo Jesus, né? Maravilha, vamos avançando aqui. O tempo passa rápido, mas nós temos ainda algumas perguntas dentro do nosso estudo de hoje. E a próxima pergunta, Pastor Luiz, ah, diz o seguinte: o que Paulo explica sobre o fato de Jesus ter tomado o nosso lugar? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo da graça, né, o que que ele diz lá em Romanos, no capítulo 3? Lá em Romanos, né, Paulo falando para a igreja de Roma, ele diz assim, ó: a quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aqui, né, o apóstolo fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Porque a verdade ela é progressiva, né? Ela é crescente, ela é progressiva. O povo no Antigo Testamento ele tinha uma concepção um pouco limitada do amor de Deus, mas o suficiente para a salvação. E foi através do sacrifício de Jesus na cruz e a ação do Espírito Santo que se tornou mais amplo para nós hoje. Então aqui Romanos fala que Jesus ele é o justo e também aquele que justifica. A obra toda da salvação é vinda de Deus, né? Ele é o suficiente. Nós, nesse processo da salvação, a gente entra com os nossos pecados, né, pastor? Porque, no mais, Jesus fez tudo por nós. Maravilha. E quando nós estudamos aonde a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Uhum. Então eu creio que a fé ela é um ingrediente essencial para que nós recebamos essa graça, né?
Então, quando nós conhecemos o que Cristo fez por nós, nós precisamos agora reconhecer que nós somos pecadores e, pela fé, aceitar a sua graça. E quando a graça de Deus nos alcança, aí gera o arrependimento, gera a confissão, o abandono do pecado e o desejo de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então é um processo que vai acontecer na vida de cada pecador, inclusive nós, quando nós compreendemos esse plano da redenção, esse plano da Da salvação. salvação. Muito bem. Nós vamos para a próxima pergunta, então. E a próxima pergunta é: como a morte de Jesus em nosso lugar afeta a nossa vida, né? Gálatas, capítulo 2, verso 20, que nós já comentamos um pouco aqui. Exatamente. Hoje existe um movimento muito forte, muito crescente, né, na sociedade cristã, no mundo da comunidade cristã, e são os chamados desigrejados, né? São aqueles que creem em Jesus, aceitam a Deus, mas não querem compromisso nenhum doutrinário. Seguem a sua vida, levando as suas paixões, aceitam a Deus, aceitam a Jesus, mas Gálatas, né, em capítulo 2, verso 20, Paulo fala assim, ó, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ou seja, no momento em que eu entendi esse amor, esse sacrifício, eu não posso mais viver do mesmo jeito. Eu não posso viver mais segundo as minhas paixões. A partir de agora é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou tentar, né, com apoio e com a ajuda do Espírito Santo, com o poder de Deus, viver de acordo com aquilo que a Bíblia me orienta e aquilo que Jesus pediu para que nós fôssemos. E se a gente vai lá para Mateus, no capítulo 5, nós temos ali as bem-aventuranças, né, pastor? Uhum. Bem-aventurados os humildes, pacificadores, misericordiosos, os que amam a justiça. Enfim, a gente vai ter uma luta, que o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então, assim, no momento em que nós entendemos essa morte de Cristo, a partir de agora, nós não andamos mais nos pecados, né? Quando aquela situação daquela mulher que foi levada até Jesus por adultério, né? Aquela mulher Uhum. adúltera. Estavam ali os acusadores pronto para acusá-la, né? Jesus começou a colocar, explanar o pecado de cada um deles. Uhum. Aí Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Uhum. Todos se retiraram, né? E aí a última parte que é interessante que nós devemos levar para nossa vida é que Jesus vai e não peques mais. Uhum. Né? Vem até mim, mude a sua vida e agora viva uma nova vida. É o que Paulo fala. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa frase de Paulo deve ser o anseio de todo cristão. Um dia conseguir dizer como Paulo disse, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós falamos de graça, a graça é um favor imerecido, a graça é um presente. E sempre que nós recebemos um presente de alguém, desperta em nós um sentimento de gratidão, né? Alguém que nos dá um presente, eh, a gente se sente grato por aquele presente. E isso nos leva a sermos gratos, pensando na salvação em Cristo Jesus, né? Essa graça que ele nos concede. Então, nos leva à gratidão, à fé e à obediência, para que nós não mais voltemos à velha vida, mas que nós possamos viver agora em novidade de vida em Cristo Jesus. E a graça, ela não apenas nos liberta, mas como você colocou, a graça, ela vai nos transformar. Então, ela nos liberta e ela nos transforma, né? Então, uma nova vida, ela começa a partir desse momento. Não para conquistarmos a salvação, mas em resposta a esse presente imerecido que nós recebemos, né? Muito bem, queridos ouvintes, telespectadores que estão conosco, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo, temos ainda mais uma pergunta, mas se você ainda não deixou seu comentário no YouTube, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não compartilhou, faça isso antes do programa terminar, mande o seu alô aqui também
pelo WhatsApp o seu comentário ou uma pergunta, e nós estamos à disposição para a gente interagir junto no estudo da palavra nessa tarde de sábado. Vamos então para a última pergunta do nosso estudo de hoje. E a última pergunta é a seguinte, Pastor Luiz: qual é a importância da morte de Jesus para a esperança de vitória que temos nele? Muito bem. Hebreus, no capítulo 10, 12 a 14, o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele vem falando um pouquinho sobre isso, né? E antes de entrar nesse verso, no início do capítulo ali, ele fala sobre os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, né? No verso 4 do próprio Hebreus, ele fala assim: porque é impossível que o sangue de touros, ou de bodes, ou seja do que for, possa remover pecados, né? E no verso 10 ele fala: nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por si só, esses versos são autoexplicativos, né, pastor? Sim. Jesus morreu uma única vez. E essa única vez foi o suficiente para remover os nossos pecados. Essa é a esperança que nós temos. Jesus não precisa morrer todos os dias. Ele já morreu na cruz, ele já pagou o preço do pecado. O sacrifício dele foi Foi único e completo, perfeito. foi único e perfeito. A única questão agora da nossa parte é pedir perdão toda vez que nós erramos. Então, Cristo ele vence o inimigo na cruz do Calvário, né? Porque desde o início do nosso estudo a gente viu essa questão do grande conflito entre o bem e o mal, aonde o pecado começou, né? No coração de quem ele começou. Cristo ele vence o inimigo na cruz e consuma a vitória de todos os que creem nele. Então, quando nós resumimos o evangelho ah, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a morte de Jesus nos dá a certeza da salvação e a esperança da vida eterna, né? Mas essa certeza da salvação e essa esperança da vida eterna somente nele. Só nele. Somente nele. Porque Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, né? Então, para uma compreensão mais completa da morte substitutiva de Cristo, é essencial considerar então esse contexto bíblico, esse contexto teológico da expiação, né? Então, por isso que você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando e deseja aprofundar esse conhecimento sobre a expiação, entre em contato, solicita um estudo sobre o santuário também, para que você possa ter uma compreensão mais ampla dentro desse assunto. Como nós lemos alguns versos de Isaías no capítulo 53, falando ali sobre o Messias sofredor, como quem leva os pecados do povo para que a salvação pudesse ser efetivada. Então não há salvação por nenhum outro e de nenhuma outra forma. E já ampliando um pouco mais, até mesmo mediação. Não existe um outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Nós respeitamos as suas crenças, nós respeitamos as suas doutrinas, a sua religião, mas à luz da palavra de Deus, querido amigo, querida amiga, não existe um outro mediador. Seja quem for, o único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido pastor Luiz, nós queremos imensamente agradecer a sua presença. É sempre uma alegria ter você conosco aqui no programa Na Palavra. Como nós dissemos no início, você já é de casa, né? Mas as suas considerações finais, a sua palavra final aí para os nossos
amigos ouvintes, telespectadores da Rádio Novo Tempo de Curitiba, 106,5 FM. Muito bem. Pastor, esse tema, né, sobre a morte não é apenas um conceito, teológico, né, tem implicações para a nossa vida cristã. E cada dia a gente tem que agradecer a Deus, né, por tamanho ato de amor. Se Paulo fala: "Se a nossa esperança fosse limitada apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. E nós temos a esperança na vida eterna porque Jesus, ele veio e ocupou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Ele veio para nos dar essa esperança, né? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós morremos para o pecado e temos uma novidade de vida. Que Deus abençoe você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo que nos assiste aí, para que possamos ter esse sentimento de gratidão, né? E também corresponder a esse amor por nós através de nossas atitudes, nossos pensamentos, para que possamos viver moldados de acordo com a palavra de Deus. Amém, amém. A compreensão da morte substitutiva de Cristo deve nos levar a uma vida de adoração e obediência. Ao reconhecer que fomos comprados por por um alto preço, como diz a palavra de Deus, somos chamados a glorificar a Deus em tudo que fazemos. E é sobre essa nova vida que nós vamos falar no próximo estudo, nas próximas lições. Mas terminando o estudo de hoje, eu gostaria de falar ao seu coração. Depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você aprendeu nessa tarde de sábado, à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, querido amigo, querida amiga, qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua escolha? Eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei como foi o seu passado, eu não sei a sua história, mas de uma coisa eu sei: se você entregar a sua vida a Cristo, aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vai reescrever a sua história. Ele vai apagar o seu passado e te dar a oportunidade de uma nova vida que só Ele pode conceder, porque Ele já pagou o preço, Ele já venceu. E através do preço que Ele pagou, da vitória que Ele conquistou, você também pode viver uma vida vitoriosa. Mas para isso, você precisa entregar sua vida a Ele. Você deseja nessa tarde dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador e quero aprender a viver uma nova vida em resposta à sua graça? Se esse for o seu desejo, se essa for a sua oração, escreva no chat, escreva no WhatsApp, manda um WhatsApp aqui na rádio, que nós vamos ter a alegria de orar por você e também entrar em contato contigo para te ajudar nessa nova jornada através da sua decisão. Nós vamos pedir para que o pastor Luiz agora conclua com uma oração pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Muito Pastor bem. Luiz. Vamos orar então. Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, por ser o nosso Deus mantenedor. E também queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estudamos nessa tarde esse tema tão pertinente sobre o sacrifício de Jesus. E talvez, ó Pai, há algum amigo, alguma amiga que está nos assistindo, está nos ouvindo, que precisa entregar a sua vida a Jesus. Que o Senhor conceda a paz, conceda o perdão aos nossos amigos, para que teu Espírito Santo trabalhe no coração. E um dia, quando Cristo voltar, todos nós possamos estar em pé, aguardando o Senhor. Pedimos a tua bênção a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Nós queremos estender então o convite para você para o nosso próximo programa, no próximo sábado, às 15 horas. Já deixe aí anotado na sua agenda, já deixe o alarme aí programado para tocar às 15 horas para você não perder o próximo programa. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pois em todo momento, em todo lugar, você ligado na palavra. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.